Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Intercontinental. Este é o programa Nossa Saúde, que vai ao ar todas as quintas-feiras, às 8h30 da noite. Esse programa tem uma parceria com a clínica do Dr. Jorge Jaber e é produzido aqui de Portugal, de Lisboa, por mim, Fernando Baltazar. Sejam todos vocês bem-vindos. Obrigado pela audiência. O programa de hoje é um programa muito especial. O Dr. Jorge Jaber está no estúdio conosco. Mas antes de falarmos com ele, deixe-me apresentar aqui um material super importante. 2 livros, Alcoolismo e Saúde Mental. São livros do Dr. Jorge Jaber. E vale a pena adquiri-los, depois a senhora Valentina vai informar qual o caminho para quem quiser adquirir esses livros. E, como sempre, eu começo dando boas-vindas, em primeiro lugar, à senhora Valentina, nossa co-hoster, a pessoa que ajuda esse programa a ser realizado. Obrigado. Seja muito bem-vinda, senhora Valentina. Muito obrigada, senhor Fernando. Boa noite a todos. Boa noite a todos de Lisboa, a todos do Rio de Janeiro e a todos que nos assistem mundialmente através do YouTube. É uma honra estar aqui no estúdio hoje com o Dr. Jorge Jaber e a doutora Paula Zanelato, que são pessoas incríveis, profissionais, melhor dizendo, incríveis. Dr. Jorge Jaber com 50 anos de medicina, muita bagagem, nosso mentor, nosso professor, que diariamente nos orienta, nos direciona e coordena também as reuniões da equipe. Então, é uma honra estar com o Dr. Jorge Jaber e a doutora Paula Zanelato, que também tem anos na carreira de psicologia, também é psicanalista, é coordenadora da equipe de tratamento da Clínica Jorge Jaber. Sejam todos os dois muito bem-vindos ao estúdio hoje. Muito obrigada. Valeu, obrigado. Muito bom, boa noite, muito obrigada. Senhora Valentina, nós temos na descrição do programa um link muito importante para todo mundo que está assistindo este programa. Eu vou colocar aqui na tela para a senhora explicar um pouco mais sobre esse jornal internacional de psiquiatria. Então, esse jornal que se encontra na tela, aí para todos vocês, é o jornal da Associação Mundial de Psiquiatria, World Psychiatry Association, que acabou de sair, eu recebi ele por e-mail. Tem muitos artigos que são bons, que são especiais, que podem ajudá-los nas pesquisas de vocês. Ele está em inglês e o link estará na descrição dessa live no YouTube. Desculpe, dessa live no YouTube, vai estar na descrição. Então, tem muitos artigos que são bem interessantes e todos vocês podem ter acesso, tá? É gratuito, é só fazer o download, tá bom? Muito obrigada. Bom, dado esse anúncio inicial... O link dessa informação está na nossa descrição da live. Fiquem todos à vontade para entrar e usufruir de tanto conhecimento. E como a senhora Valentina disse, sobre o Dr. Jorge Jaber, a nossa satisfação de tê-lo no estúdio, um profissional que é referência não só no Brasil, como no mundo, como um dos psiquiatras que se transformam em ícones do tratamento da psiquiatria devido a anos e anos e anos de dedicação e aprofundamento no tema e no tratamento. Dr. Jorge Jaber, seja mais do que bem-vindo. Que prazer recebê-lo. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde aqui ao Fernando, a Valentina, Paula, e ao nosso assistente de estúdio, o senhor Tiago, jovem senhor Tiago aqui, que está dando uma força para a gente, para a imagem ir ao ar. Então, assim, a propósito da apresentação do Psiquiatria Mundial em português, que foi mostrado ainda há pouco na tela, qual é a importância disso, não é? A importância de nós mostrarmos a psiquiatria mundial e deixarmos isso à disposição dos participantes dessa nossa live é que todas as informações contidas
contidas no Psiquiatria Mundial, ou no World Psychiatry, em inglês, são informações científicas. E as informações científicas, elas são aprovadas e são oriundas de determinações da Organização Mundial de Saúde, não é? A OMS, que é um órgão que gerencia a saúde no mundo através da ONU, da Organização das Nações Unidas. Dessa maneira, as informações, quando são corretamente científicas, elas servem para qualquer pessoa no mundo. Não há variação, não há achismo. Não é assim, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, eu acho que é unha encravada, não, eu acho que é dor de ouvido. Não tem achismo, tem a informação correta. Então, nós vamos sempre procurar trazer aqui, não é, doutora Paula, informações corretas sobre medicina, sobre psicologia, psiquiatria, sobre a nossa saúde. Então, doutora Paula, como é que a senhora vai tocar agora, hein? Boa noite, doutor Jorge, boa noite, senhora Valentina, senhor Fernando, telespectadores. É um prazer estar na presença aqui do doutor Jorge no estúdio. Mais uma vez, um prazer participar do programa Nossa Saúde. E temos, né, assim, muito que falar hoje, nesse mês do Setembro Amarelo, um mês de prevenção ao suicídio, mundialmente conhecido como um mês de prevenção ao suicídio. Nós vamos nos aprofundar um pouquinho no porquê disso. Isso é essencial, porque a gente recebe pacientes com essa enfermidade diariamente na Clínica Jorge Jaber. Tentativa de suicídio é uma doença, e por isso a importância da gente trazer o aspecto da nossa saúde e poder alertar a todos sobre essa doença que, infelizmente, mata cada vez mais, e a gente está aqui para fazer esse movimento contrário e chamar a atenção para isso. Senhora Valentina, está com a senhora. Ótimo, muito obrigada. Bom, a primeira pergunta eu vou direcionar para a doutora Paula. Vamos lá, doutora Paula. Qual a importância do Setembro Amarelo para a conscientização sobre a prevenção ao suicídio e como começou o Setembro Amarelo no Brasil e no mundo? Então, dando continuidade à importância desse tema, é um movimento mundial, como eu ia dizendo. Ele teve início em 1994 nos Estados Unidos, após um jovem, infelizmente, chegar a óbito após um suicídio, e ele tinha um carro amarelo. E essas coisas, né? Os movimentos pegam, assim. Tinha Mustang, né? Era um Mustang. Isso eu não me lembrava desse detalhe. Muito obrigada. Mas ele tinha, então, um Mustang amarelo, e com isso esse movimento deu início, onde as pessoas começaram a falar um pouco disso, esse assunto que ainda é um mito, ainda é um tabu, inclusive como chamou o Dr. Jorge no recente artigo que ele publicou, se eu não me engano, ontem ou anteontem, né? Saiu um artigo, Mito e Tabu, para a gente poder falar do mito que é falar de suicídio. No Brasil, virou lei, na verdade, recentemente. Esse movimento começou em 2015, e ele virou lei recentemente pela Associação Brasileira de Psiquiatria. É um movimento muito recente, mas que de extrema importância. Essa doença tem matado cerca de 800 mil pessoas por ano, segundo a OMS, e nós precisamos prevenir. E prevenção é falar, prevenção é trazer o assunto à tona, o que a gente está fazendo aqui hoje. E é uma das missões da Clínica Jorge Jaber: prevenção ao suicídio, prevenção ao uso de drogas, tratamento humanizado, pesquisa e ensino. Sem sombra de dúvida. Veja só, a prevenção deve vir sempre em primeiro lugar, porque toda vez que eu previno alguma doença, eu ajudo a pessoa a não adoecer. Então, nosso trabalho na esfera da área de saúde e na saúde pública, de uma maneira geral, deve ser voltado para a prevenção. Então, a senhora chamou a atenção, dona Valentina, que nós temos
4 áreas de atuação. A senhora falou prevenção. Prevenção, que engloba prevenção ao suicídio, prevenção no uso de drogas, tratamento humanizado, a pesquisa e o ensino. Pesquisa e ensino. Então, hoje, nós temos uma notícia boa, né? Até sexta-feira passada, um dia depois da nossa live ir ao ar, nós já tínhamos triplicado o número de pessoas que tinham assistido à live. Então, o nosso objetivo aqui é que os conectados, aqueles alunos, familiares, pacientes, amigos, recebam informação para que haja um impedimento à doença. Isto é a prevenção. Então, nós trabalhamos fortemente com a prevenção e no nosso trabalho, com mais ênfase, prevenção ao suicídio, porque, como foi dito pela doutora Paula, há um aumento exponencial de tentativas de suicídio no Brasil. Houve esse movimento preventivo no mundo, aí em Portugal, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá. Houve um movimento grande de prevenção ao suicídio, com diminuição, a partir do final do ano passado, uma diminuição no número de tentativas de suicídio. No entanto, no Brasil, nós tivemos um aumento, senhor Fernando. Tivemos um aumento da ocorrência de suicídios, principalmente às custas de jovens. Ou seja, no Brasil está aumentando a ocorrência do suicídio motivado por tentativas em menores de 18 anos, adolescentes e crianças. Então, é essa a razão de nós estarmos aqui hoje. Nós temos algumas ações para tentar ajudar o pessoal. Não é? Podemos continuar falando sobre elas? Podemos sim, senhor. Bom, nós temos programas, né, para os adolescentes de tratamento constantemente. Tem ginástica, academia, nós temos piscina com hidroginástica, nós temos uma quadra aberta de vôlei, um campo de futebol também. Então, a clínica enfatiza bastante as atividades físicas, né, junto com os grupos terapêuticos. Nós também temos programas também de entretenimento, que são os cinemas, sábado à noite, tanto para as adolescentes quanto para as adultas, e do sexo masculino e do sexo feminino. Nós também temos uma programação de entretenimento aos domingos com shows, onde os pacientes votam durante a semana quais as bandas, os cantores ou as cantoras que eles querem ver, né? E eles se divertem muito. A senhora gostaria de acrescentar alguma coisa, doutora Paula? Isso tudo visando a mudança no estilo de vida desse jovem e visando que ele possa falar dos sentimentos dele, né? A gente acredita muito que uma das bases do tratamento é falar dessa dor, né? É uma frase que eu escuto muito dos jovens: eu não queria morrer, eu só queria acabar com a dor. E aí o nosso tratamento, ele dá ferramentas diversas para o paciente, seja através do esporte, através da arte, que é fundamental também, e através das terapias mais comuns, digamos assim, as terapias de grupo e as individuais. A gente vai dar um norte para esse paciente falar dessa dor, colocar o sentimento dele para fora, aprender a se expressar e atingir essa mudança no estilo de vida, com integração. E lembrando que eu queria acrescentar também, nós falamos em alguns programas da nossa ida pelo mundo, né, senhora Valentina e doutor Jorge, nós falamos aqui da nossa ida à ONU e também falamos da nossa ida a um congresso na Espanha, e nessa ida ao congresso da Espanha nós fomos levar justamente um trabalho de prevenção ao suicídio que fizemos na comunidade da Rocinha, aqui no Rio de Janeiro, onde fomos levar para um grupo de teatro e de judô esse assunto, né, o suicídio, um assunto que precisa ser
conversado, debatido, não é, doutor Jorge? É mais ou menos por aí? Sim, é isso mesmo. E, basicamente, viu, Fernando, existem alguns mitos ligados ao risco de suicídio ou de autoextermínio, que é o termo usado na Classificação Internacional das Doenças, a Classificação Internacional das Doenças, ou CID, o código CID, ou Classificação Internacional das Doenças, é um livro publicado pela Organização Mundial sob a direção da ONU, onde ficam registrados todos os diagnósticos existentes e reconhecidos pela medicina. Então, estes diagnósticos, eles definem claramente como é que nós podemos afirmar se uma pessoa está morrendo por uma doença X ou uma doença Y. Eu falei X, inclusive no suicídio a letra X ela tem uma importância. Eu não vou citar os diagnósticos aqui, porque nós temos que ter um cuidado ao falar sobre esse assunto na imprensa, levar essa informação para pessoas que não estão preparadas, porque eu posso, sem querer, dar uma ideia, ou seja, eu posso, sem querer, influenciar o conectado, aquele que nos assiste, a utilizar uma das coisas que eu possa ter falado aqui. Inclusive, viu, Fernando, recentemente, eu até escrevi um artigo sobre isso semana retrasada, sobre um suicídio que ocorreu nos Estados Unidos, de um adolescente que, antes de se matar, durante 6 meses, conversou com o ChatGPT. Veja bem, ele conversou com o ChatGPT, perguntou como é que ele poderia se matar, e o ChatGPT respondeu, dizendo quais eram as formas mais eficazes e, inclusive, ajudou esse jovem a escolher as palavras para a carta que ele iria deixar, de despedida aos seus familiares. Isso foi um fato assim, que na América teve uma grande repercussão, no resto do mundo nem tanto, mas na América está tendo ainda uma repercussão muito grande, porque esta família deste jovem entrou na justiça para exigir reparações do chat e correções do ChatGPT nas suas informações. E terminarei dando uma informação interessantíssima, porque quando eu tive essa informação, eu fui pesquisar no ChatGPT em inglês sobre essa ocorrência. E ele se negou a discutir isso comigo, dizendo que não fazia parte da política da empresa discutir esse assunto. No entanto, um outro amigo meu entrou perguntando em português e ele acabou respondendo. E aí eu entrei depois e falei, mas você não estava respondendo? Ele falou, mas agora eu estou respondendo, porque nós temos que tomar cuidado para não levar informações que possam interferir negativamente na saúde mental de um jovem, levando-o a tentar o suicídio. Pois é. Nós falamos agora anteriormente sobre o tabu, né? Existe um grande tabu sobre este tema. E esse tabu é enorme, a imprensa não fala, nós mesmos, vejam bem, não sei se esse programa vai até o fim no ar, se vai ser bloqueado amanhã, porque este é um termo proibido pelas plataformas. Mas como nós estamos falando sobre saúde, sobre prevenção, temos sim, ou achamos que temos, dependemos dos algoritmos, o direito de usar o termo correto para o assunto que está sendo abordado. Até porque estamos no nosso Setembro Amarelo, um mês em que o mundo inteiro tem o foco na prevenção ao suicídio. Portanto, a pergunta que eu faço é: esse tabu tem como
amenizá-lo para que essa discussão seja mais ampla e atinja mais pessoas que talvez precisem da boa informação e não dessa que o senhor, doutor Jorge Jaber, acabou de colocar do chat GPT, dando instruções de como cometer o autoextermínio? Olha, eu vou iniciar aqui rapidamente dizendo o seguinte: nós fomos chamados na Rocinha, não é? Pela comunidade da Rocinha, que é talvez a maior comunidade de toda a América do Sul, a maior favela de toda a América do Sul, e lá houve uma criança que tirou a própria vida. E ela era de um grupo de teatro. A doutora Paula tem toda a história porque ela foi lá e colheu isso e pode nos contar melhor. Hein? É verdade, doutor. Foi uma imersão, foi uma experiência muito gratificante, porque além de poder ouvir essa turma, uma turma de média de 100 crianças e adolescentes, jovens, eu pude também levar essa mensagem de saúde a eles, levar dicas de como lidar com a situação. Nós focamos muito nisso. Além de abrir um espaço de acolhimento, que foi o primeiro ponto, né? Era uma turma jovem que estava sofrendo pela perda de uma amiga, pela perda de uma colega, e sem saber o que fazer com aquilo. A partir disso, a gente criou um programa, eu, doutor Jorge, senhora Valentina e mais alguns integrantes da nossa equipe, e fomos até lá. Eu fui algumas vezes, fui a alguns encontros, mas fomos uma vez em definitivo para falar da prevenção e ensinar o que a gente poderia, o que eles poderiam, aliás, fazer naquele momento. Se alguém pedir ajuda, né, se alguém falar de suicídio com você, o que você deve fazer? E isso não pode ser barrado, né? Não deveria ser barrado, porque a gente está ensinando a como você ajudar alguém a salvar a vida. E isso eu percebi também que dá um empoderamento ao jovem que está aprendendo essa ferramenta. Então, se alguém fala com você, não diretamente, mas existem frases que podem indicar. Por exemplo, frases de despedida, frases de estou cansado, não aguento mais essa vida, não aguento mais a turma da escola, ou frases de vulnerabilidade, de não valor, né? Às vezes a pessoa não vai falar diretamente. São frases indiretas e comportamentos indiretos, como, por exemplo, o isolamento social. Então, nesse encontro maravilhoso que aconteceu na Rocinha, nós pudemos ensinar a esses jovens o que fazer quando alguém dá algum sinal de, enfim, de doença, né? Algum sinal de possibilidade de tirar a própria vida. E esses jovens passaram a ser agentes multiplicadores de saúde mental. Exatamente, Isso. exatamente. Me recordei Essa agora. é a palavra-chave, multiplicador de saúde mental, multiplicador dessa informação que salva vidas, né? Essa é a nossa intenção. Perfeito. Nós tivemos, primeiro, a doutora Paula fez uma anamnese, ou seja, houve um encontro da doutora Paula e da responsável pela escola de teatro da Rocinha, não é? Houve um encontro na unidade de saúde da região. E ali houve a manifestação desta senhora, essa jovem senhora, dizendo que estava com um problema porque os jovens do teatro estavam sofrendo a perda dessa amiguinha e que eles não sabiam bem o que fazer. Então, nós fizemos uma pesquisa, fizemos um levantamento. Antes de irmos, fizemos um levantamento de quais eram as dúvidas que eles tinham a respeito do que é suicídio, do que é autoextermínio, do que pode ser feito. Fizeram as 10 dúvidas de todos os jovens, cada jovem fez as suas 10 dúvidas, e aí nós fizemos uma intervenção onde
nós demos uma aula, a doutora Paula deu uma aula espetacular, estou lembrando, deu uma aula espetacular, e depois da aula nós refizemos o questionário e nós vimos que eles aumentaram o conhecimento, se eu não me engano, em 70%. Eu acho que 80%, doutor Jorge. 80% foi o 80%. resultado após esse questionário. Rodas de conversa, eles se dividiram em grupos. Então, foi muito interativo. A gente conseguiu fazer um assunto tão pesado e triste se tornar um assunto leve, onde eles puderam vislumbrar um futuro, né, com mais esperança. E, doutora Paula, teve um outro aspecto, que no final, um representante, foram 10 representantes do grupo, subiram, e eles apresentaram quais eram os 10 itens fundamentais para evitar que jovens se matassem. Exatamente. Não é? Nós demos voz a eles. Demos voz a eles. Isso aí que foi o empoderamento. Isso. Muito exatamente. bem. Foram distribuídas camisetas alusivas ao evento Setembro Amarelo, camisetas de vida. Quem lembra o que estava escrito? Vida. Todos pela vida. Todos pela vida. Suicídio vida, não. Né? Todos pela vida. E aí vida. fizemos uma festividade, um happening, com música, salgadinhos. E foi filmado. Esse evento foi filmado. Tem um filme. E aí, além disso, esses jovens já saíram pela Rocinha com a camisa, sendo responsáveis por levar a informação do que tinha corrido ali dentro. Então, foi um fato marcante, né, que caracterizou. E vocês foram apresentar isso em Madrid. Como é que foi isso lá? Foi muito bom. Eu e a doutora Paula tivemos a chance de apresentar esse trabalho magnífico no Congresso de Patologia Dual em Maiorca, no ano de 2024, mais especificamente em abril de 2024. Patologia dual, que é a junção de dois diagnósticos. Isso. Uso de substâncias químicas e outra doença psiquiátrica, chama-se patologia dual. Por favor, continue. E na plateia, né, nós duas falamos sobre o trabalho, sobre esse trabalho magnífico em inglês, e na plateia nós tivemos um retorno muito positivo. Todos os presentes ali ficaram encantados, quiseram mais informações sobre o tema, sobre como nós fazemos esse trabalho, quiseram conhecer mais informações sobre a clínica Jorge Jaber. Então, essas informações foram disponibilizadas em inglês e espanhol, tá, por mim e pela doutora Paula, e recebemos assim um retorno muito positivo, porque para os padrões europeus, duas sul-americanas indo falar junto com uma equipe, toda uma equipe, todo um trabalho de prevenção ao suicídio em um país europeu, certamente é algo que é bem marcante e que causa um impacto, porque isso ajuda a salvar vidas e a gente conseguiu transformar esses jovens em agentes multiplicadores de saúde mental em prol da vida. Então foi algo assim magnífico e que eu guardo bastante na minha memória. E foi sensacional. Ok. Eu gostaria de uma complementação, uma questão interessante. Foi feito esse trabalho com os jovens na Rocinha, deram voz a eles, mas antes de darem voz, deram ouvidos, deram a atenção necessária para que eles se sentissem à vontade de abrir os seus sentimentos ali e, a partir desse momento, serem agentes multiplicadores. Mas temos uma outra relação, que é a da família. Como que a família pode perceber que um jovem está com uma tendência a cometer o autoextermínio e, percebendo esta tendência, o que a família deve fazer? Como procurar ajuda? Olha, Fernando, existem alguns mecanismos de defesa. Ou seja, nós somos alguma fragilidade emocional. Quando nós nascemos, nós viemos ao mundo sem conhecer nada, sem conhecer nada do mundo material, muito menos do mundo psicológico.
portanto, tudo aquilo que nos causa alguma dor, algum sofrimento, nós tendemos a evitar. Um exemplo clássico é da avestruz, não é? Que quando está com medo ou quando está sendo atacada, ela esconde a cabeça, ou num buraco, ou esconde a cabeça num arbusto, porque ela, não vendo o perigo, ela se sente, ela acha que está protegida. Não está. A mesma coisa acontece conosco. Esse mecanismo chama-se negação, denial, em inglês. Procurem ler sobre isso, negação, porque nós todos temos, eu tenho também. Às vezes, corro o risco de menosprezar o sofrimento do outro, porque me causa tanta dor que eu posso negar aquele sofrimento só para não ser atingido. E essa negação atinge fortemente os pais. De tal forma, Fernando, que eu recebo por semana, pelo menos, meus cálculos vão de 7 a 17 pedidos de internação hospitalar envolvendo a tentativa de autoextermínio. Veja só, pacientes que foram levados ao hospital devido à agressão que promoveram em si, seja se cortando, seja tomando medicamentos, ou outro tipo de tentativa que eu não citarei, não é? Para não criar alguma ideia em alguém, e essas pessoas têm que ser levadas ao hospital porque entram em risco de morte. O hospital reconhecendo, e após o atendimento de emergência, de preservação da vida, o hospital reconhecendo o risco da recorrência, ou seja, acontecer de novo, pede a transferência para uma clínica especializada, a clínica Jorge Jaber. Normalmente, nós entramos, a qualquer hora do dia ou da madrugada, entramos em contato com a família para conversar com a família e explicar como é o tratamento. A família, com muita frequência, aceita. Chega 1, 2 horas depois, não leva. Não leva o paciente transferido, porque prefere acreditar que não vai acontecer de novo. Coisas como, agora ela levou um susto, né? Ela não vai fazer mais. Agora a gente já conversou com ela vai ser uma boa menina ou vai ser um bom rapaz, não vai fazer mais, não é meu filho. Então, essa negação do fato e um pensamento mágico, ou seja, levou um susto, não vai acontecer mais. Ora, e pensamento mágico não existe para infarto do miocárdio. Não vai fazer mais infarto, foi só uma vez, não é? Nós temos que prevenir. Então, agora eu vou, depois dessa introdução, passar para a doutora Paula, porque ela convive diariamente com esses familiares e ela que vai trabalhando para eles desenvolverem a aceitação. Não é isso, doutora Paula? Perfeitamente. O senhor estava falando e eu estava aqui com mil pensamentos e casos na minha mente. Dentro ainda dessa negação e desse pensamento mágico, o que é muito recorrente, sabe? Achar que vai dar conta. O familiar acha que ele vai controlar essa doença. Como eu costumo muito falar com os familiares, não tem sangramento, né? Vocês não estão vendo um sangramento, uma perna quebrada, acho que eu já dei esse exemplo aqui, mas é um exemplo que eu falo de forma corriqueira, porque como o familiar não está vendo esse sangramento, não está vendo a doença claramente ali na frente, eles tendem a achar que eles vão controlar, e eles não entregam para a gente, eles não entregam para quem é profissional da área. Então, esse pensamento e essa frase vem muito à tona, né? Em casa a gente vai cuidar, eu vou ficar em casa vigiando, eu vou tirar uma licença do trabalho, nós vamos viajar em família.
Então, achar que vai dar conta é um aspecto muito importante dessa negação, dessa necessidade de controle, né? E frases também complementando do tipo, ela só queria chamar a atenção, sabe? Eu escuto muito isso, não só de familiares, como de pessoas do trabalho da pessoa, ou pessoas ao redor que têm esse estigma e esse tabu. Ainda fala-se muito do querer chamar a atenção, sabe? Como se fosse um ato de carência, por exemplo. Tá? E eu queria lembrar, doutor Jorge, o senhor citou aqui algumas formas, brevemente, né, do autoextermínio, mas eu queria lembrar que a pessoa não precisa chegar ao ato para isso já ser uma enfermidade. Só da pessoa falar que vai fazer, seja lá como for, isso já é considerado uma doença. Se ela verbaliza, olha, eu estou cansado e vou fazer, e vou tirar a minha vida, nós já temos que fazer uma intervenção. E guardar isso para si é um grande problema. Né? Quando a família acha que vai dar conta e não conta para outras pessoas, e não procura a ajuda do profissional, é um grande problema e um risco muito grande, de grande responsabilidade. Então, nesse processo de aceitação do familiar, eu trabalho muito essa questão da entrega, sabe? Para que o familiar também se trate nesse processo todo e deixe que o seu parente, seu filho, na maioria das vezes, seja tratado por quem sabe disso, quem é especialista. Então, isso é bem rapidamente, pincelando, é um pouquinho desse processo que é trabalhoso e necessita de repetição e consistência. E a tendência desses familiares seria ouvir sem julgar? A senhora tem pego muitos casos relacionados a isso? Há muita resistência, Valentina, muita resistência. Por quê? De alguma forma, esses pais, falando, né, de pais, quando um filho tenta tirar a própria vida, isso é como um espelho. Então, os pais tendem a pensar assim, onde foi que eu errei? Onde eu estou errando? Eles tendem a tomar isso como uma culpa e como uma responsabilidade, e não vendo como uma doença, como o doutor trouxe, né? Ninguém tem culpa se uma pessoa tem câncer, por exemplo. Né? Ninguém é culpado disso. E no caso da depressão e, consequentemente, das tentativas de suicídio, quem está ao redor tende a tentar achar uma justificativa, sabe? E com isso a gente tem muita resistência, mas somos persistentes. E quem se propõe a frequentar o tratamento diariamente, os grupos terapêuticos, assim, eu vejo uma evolução enorme em cerca de até 2, 3 semanas de frequência nos nossos grupos terapêuticos. Eu vejo esses familiares com a mente muito mais aberta e quebrando essa resistência mesmo aos pouquinhos. Sim, nos grupos de família, nos grupos de depoimentos que nós temos na clínica, né, os familiares prestam esse depoimento junto com os pacientes, com seus entes queridos, então eles botam, né, essas emoções para fora, eles também aprendem com os outros. Então essa é a importância da terapia de grupo. Processo de identificação, né? Na terapia de grupo, esse processo de identificação é muito importante. E não só isso, falar do próprio sentimento. Da mesma forma que a gente dá voz ao jovem ou a qualquer enfermo para que ele fale do próprio sentimento, como diria Freud, não é, doutor Jorge, a cura pela fala, a gente também dá voz a esse familiar que normalmente está adoecido. Hoje mesmo, hoje é dia de grupo de família, eu conduzi um grupo de família hoje, e durante esse grupo tinha uma familiar, uma mãe, que estava trazendo, explicando sobre a doença, justificando, falando, e aí, claro, eu acolhi a fala dela, mas eu provoquei que ela falasse do próprio sentimento. Falei, eu não quero saber nesse momento do seu filho, eu quero saber da senhora. E quando eu provoquei isso, ela desabou e ela falou o quanto ela tinha raiva, sabe? E aí a terapia começa, né? Quando a gente fala do próprio sentimento. Olha só, por que é que isso acontece? Por que ocorre a negação? Nós temos 2 mecanismos que são importantes de serem observados. Primeiro, há uma resistência a se ter uma doença mental, porque, ao contrário das doenças físicas, a doença mental é considerada uma falha humana.
É como se a pessoa fosse menos capaz, como se ela tivesse menos qualidades. Não se percebe que é possível tratar uma pessoa com uma enfermidade mental, psicológica, psiquiátrica, e ela voltar a ter uma vida normal. Não se percebe isso. Por outro lado, também por que é que o familiar nega? Por quê? Porque, geralmente, o jovem, o adolescente, os jovens estão em fase de mudança. Então, as alterações que vão surgindo no jovem, elas são consideradas mudanças normais. Por exemplo, o que é que tem que se prestar atenção? Nos hábitos do jovem. Hábitos de higiene. Quando uma pessoa começa a fraquejar com a sua higiene, com a higiene oral, higiene corporal, com a troca de roupa de baixo, com a limpeza geral, com o banho, que deve ser tomado com alguma frequência. Quando o jovem ele abandona hábitos de higiene, ele está abandonando aquilo que o protege de adquirir doenças transmissíveis, doenças virais, doenças bacterianas. Portanto, esse é um sinal. Alterações no sono, alterações na alimentação, alterações no humor, irritabilidade, falta de interesse em atividades ou acadêmicas ou atividades de lazer. Esses sinais. Alterações no apetite. Alterações no apetite. Perfeito. Lembra mais alguma? Alterações comportamentais, isolamento social. Isolamento social. Mais alguma, doutora Paula? Acho que falamos assim, as principais, falamos as principais. A fobia social também se enquadraria? A fobia social já é um diagnóstico, mas as doenças, a depressão e a ansiedade, elas predispõem ao autoextermínio, porque o sofrimento com doenças mentais vai aumentando e o que eu estava querendo, e que a pessoa acaba querendo desistir da vida. Mas o que eu estava querendo chamar a atenção é que o familiar, se ele olha para o seu filho e vê isso, ele às vezes fala, isso é da idade. É da adolescência. É da adolescência. Isso é muito comum da gente Não ouvir. Não é. E lembrando que nas grandes cidades do mundo, viu, Fernando? Como Rio de Janeiro, Nova York, Lisboa, nas grandes cidades do mundo, o que mata jovem não é doença, não é meningite, não é apendicite, não é pneumonia. Mata também, mas o que mata muito mais são as situações de risco. Isso. Uso de drogas, suicídio, homicídio, acidentes. E como eu já falei anteriormente, acidentes em jovens deprimidos frequentemente são sinais de que esse jovem estava se expondo a uma situação de risco que ele próprio sabia que talvez não estivesse preparado. É uma forma inconsciente de tentar o autoextermínio. Além disso, doutor, me ocorreu aqui também algo que a gente vê muito, os atos de impulsividade também. Muitos suicídios ocorrem por impulsividade. Perfeito. Né? E assim, sobre esses sinais que a gente estava citando, é muito comum também depois as pessoas ao redor falarem, poxa, ela realmente estava diferente, ela deu sinais, ela... Depois que acontece, digamos, quase que fácil olhar para trás, fazer uma retrospectiva e ver tudo isso que o doutor e a senhora Valentina citaram agora como sintomas da doença. Então, é preciso ficar alerta e é preciso fazer uma intervenção antes de chegar no pior. Tem algumas estratégias para isso. Eu não sei se vocês têm alguma pergunta que englobe, mas tem algumas estratégias. Por exemplo, promover na escola
a vinda ou a ida de um profissional. Não é? É muito comum que profissionais da nossa área possam exercer isso. Aliás, é uma recomendação da Academia Americana de Psiquiatria Infantil e do Adolescente, a Academia Americana de Psiquiatria Infantil e do Adolescente, que estimula que os psiquiatras voltados para o tratamento de crianças e adolescentes, e psicólogos também, psicólogas, possam fazer propaganda da sua atuação, da sua profissão, oferecer seu trabalho através da prestação de um serviço comunitário gratuito. Então, e como nós fomos na Rocinha gratuitamente, nós fomos primeiro na unidade de saúde local, pública, para oferecer espontaneamente ajuda na área de psiquiatria e de psicologia. Ao fazermos isso, nós adquirimos eticamente o direito de também nos apresentarmos como profissionais. Sim, porque nós somos profissionais, nós vivemos disso, nós gostamos de ajudar, nós queremos ajudar, mas nós vivemos disso. Nós precisamos também pagar a nossa conta, lavar a nossa roupa, né? Comprar lá um sabãozinho melhor de vez em quando, né? Tomar uma água mineral, não é, portuguesa, que é deliciosa, né? Então, nós também precisamos ganhar a vida, modestamente, sem nenhuma tentativa de ser bilionário, milionário, apenas ganhar a vida. E é justo que a gente faça um serviço gratuito. Então, Fernando, aquelas pessoas que têm dúvidas, que querem saber mais, elas podem convidar a nós ou outras pessoas, outros profissionais que se proponham a ir discutir o assunto em escolas, não é? Em clubes, em igrejas, em entidades sociais. E eu também gostaria de fazer aqui um anúncio, aproveitando, né, que o doutor Jorge está falando sobre a disseminação dessa informação de prevenção. Todo ano na Clínica Jorge Jaber, no mês de setembro, nós fazemos o nosso evento do Setembro Amarelo, que essa semana vai ocorrer sexta-feira, dia 19 de setembro, das 8h30 às 15h. Então, vai ter uma programação... Amanhã. Isso, exatamente, amanhã mesmo, doutor Amanhã. Jorge. Obrigada pela lembrança, Amanhã. né? Nós vamos ter vários grupos, palestras, Falar Salva Vidas, onde nós citaremos, eu estou lendo aqui, porque está bem grande esse programa, a importância de buscar ajuda, o panorama do suicídio no Brasil e no mundo, a importância da prevenção e o diálogo aberto. Nós vamos ter um almoço coletivo, aquele almoço de qualidade, que na live anterior a gente já deu uma prévia sobre como é que é o almoço. O que vai ter de bom lá, hein? Vai ter arroz amarelo, vai ter um frango. Comidas com tom amarelo para a gente promover. Que por acaso, né, já foram compradas, só que eu não posso dar muito spoiler aqui. Já fica a surpresa, né? Um frango com um molho diferenciado de uma fruta amarela. Manga, molho de manga. Maracujá. Um dos dois, um dos dois, tá? Laranja. Não, laranja não, por enquanto não. E vamos ter, né, deixa eu ver aqui, palestras, sinais de alertas e caminhos de cuidado, com a presença da equipe toda terapêutica que vai estar presente, vai ter uma dinâmica coletiva, né, todo ano na Clínica Jorge Jaber, distribuição de camisas do Setembro Amarelo. Isso, que é a mesma camisa que nós levamos na Rocinha, né, com essa mesma frase, né, todos pela vida, seguimos distribuindo, não só para os pacientes, mas também para familiares que possam se tornar multiplicadores. Então, vale muito a pena, se você deseja participar de um evento grande de prevenção ao suicídio na clínica, seja muito bem-vindo. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, que eu posso ajudá-los em qualquer dúvida que vocês tiverem. E lembrando que nós também levamos a camisa para a Espanha e nós demos para pessoas que precisavam de roupa.
Nós visitamos a unidade da Cruz Vermelha em Barcelona, em uma passagem de 24 horas por Barcelona, e nós tudo entregamos... muito corrido, uma aventuras com a senhora Valentina, foi muito legal, mas levamos, né, dentro da unidade inclusive para usuários de múltiplas substâncias que estavam amanhecendo lá em tratamento. E então foi uma experiência incrível, roupa, né? Naquele friozinho. E eles estavam precisando de roupa. Eles, inclusive, falaram que a gente chegou numa hora boa, porque estavam precisando de roupa. E a gente levou uma blusa de prevenção aos suicídios da Clínica Jorge Jaber. Então foi algo muito bom, bem interessante. Depois vou mandar uma foto disso para o senhor Fernando, para ele divulgar aí junto com a live, para o pessoal ver. Temos uns vídeos bacanas. Só aproveitando que a gente está falando sobre valorização da vida, sobre o conhecimento médico, científico, do tratamento e da prevenção, a minha pergunta é muito específica. Qual que é o papel da sociedade, da mídia e das associações que tratam da saúde mental? Os senhores acham que esse tabu ou esta proibição, muitas vezes das redes sociais, de certos termos, mesmo quando é um programa médico de prevenção, de bloqueio do termo, isso deveria ser mais ampliado? A discussão deveria ser mais exposta, mais evidenciada, portanto, com menos proibições e tabus? Com certeza. Eu acho que falar mais é preciso, mas falar com responsabilidade. Isso. Né? Sabendo como abordar esse assunto, porque muitas pessoas, como o doutor Jorge disse, não estão preparadas. Mas eu acho que esse papel da mídia ele é fundamental. Por acaso, dirigindo para cá hoje, escutando a rádio, estava passando um programa falando sobre saúde mental e sobre o Setembro Amarelo. Eu achei assim muito um avanço. E eles estavam falando de uma forma responsável, com profissional, como estamos procurando fazer aqui. O que o senhor acha, doutor? Como eu inicialmente chamei a atenção, é muito perigoso divulgar informações como informações que possam levar à morte de pessoas. É perigoso. Então, nós não devemos divulgar detalhes. Me lembro, sabe, Fernando? Me lembro quando eu comecei a trabalhar muitos anos 70, olha só, hein? É que eu comecei ainda estava de fralda, sabe? Mas nos anos 70 eu dava plantão no Hospital do Andaraí e aí, quando acabava um programa chamado Fantástico, aliás, existe até hoje o Fantástico, é um ícone da televisão nacional aqui no Brasil, o Fantástico sempre mostrava uma doença, sempre apresentava uma doença. Um dia era meningite, o outro dia era câncer, outro dia... Cada domingo era uma doença. E eu percebia que quando ali por volta das 10 horas da noite começavam a chegar pessoas se queixando com as queixas da doença. Então, poxa, de repente, 10 horas da noite, era domingo o plantão, né? Eu já estava lá, digamos, desde as 6 horas da manhã, 7 horas. Então, trabalhando muito, 24 horas de plantão. Às 10 horas da noite, você já espera poder dar uma descansadinha. Era quando começava o problema. Então, eu descobri que você não deve divulgar tão facilmente sinais e sintomas da doença. Não é? Você deve estimular a pessoa ao que, em se sentindo mal, procure o médico. Porque isso interfere, isso influencia. Sabe, Fernando? Eu tive experiências lá, que eu não vou me estender agora, ficará para próximos programas, algumas muito tocantes, que me tocam, me sensibilizam muito, porque eu vi o sofrimento humano e eu ali pude aprender bastante. Mas é muito importante não dizer detalhes, como tentar. Porque, por incrível que pareça, mulheres no mundo inteiro tentam muito mais o suicídio do que os homens. No entanto,
Aparentemente, as mulheres tentam usando formas que não são eficazes, porque elas não têm, as que tentam suicídio, não têm tanto conhecimento de formas eficazes. Já os homens têm acesso a formas eficazes e dramáticas de tentar suicídio. Então, nós temos que evitar dizer o quê, mas devemos sempre lembrar que é importante que se tenha atenção às mudanças de comportamento das pessoas, à tristeza, à falta de interesse, à irritabilidade, à impulsividade, tomar atitudes impulsivas, enfim, à falta de higiene, ao descaso com a alimentação, com o apetite, o isolamento, enfim, é muito importante ficar atento a isso. E, ao menor sinal, procurar ajuda. Hoje em dia, por exemplo, com um canal Nossa Saúde, as pessoas podem se dirigir ao canal Nossa Saúde e pedir ajuda que nós orientaremos, nós damos endereços, se não for perto da gente, né? Endereços gratuitos também, recursos que estão à disposição das pessoas. Doutor Jorge Jaber, eu tenho que aproveitar o final dessa sua explicação para dizer que estamos chegando ao final desse programa tão bacana, tão importante, um programa de apenas 60 minutos. E dizer que agora, no mês de setembro, nós estaremos em cada programa abordando mais essa questão aqui no nosso Setembro Amarelo. Então é isso, já estamos a quase 59 minutos. Eu queria que cada um dos senhores fizesse a sua consideração final sobre esse mês de tanta importância para a prevenção do suicídio e para o resgate do desejo de viver. Bom, eu vou começar porque a tela vai ficar mais bonita com o final, com essas moças tão bonitas aqui. Então, eu vou dizer o seguinte: muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, viu? Fernando, você nos dá um prazer enorme, uma felicidade enorme, nos ajudando a divulgar e a fazer a prevenção. Muito obrigado, espero estar na semana que vem de novo. Hein? Esperamos todos. Bom, eu também gostaria de agradecer também essa oportunidade de falar desse assunto que salva vidas, agradecer por ter estado aqui hoje com o Dr. Jorge, senhora Valentina, senhor Fernando, obrigada mais uma vez. Vamos falar desse assunto. E eu anotei uma frase aqui que eu gosto bastante para finalizar, que suicídio é um ato definitivo para um problema temporário. Então, vamos falar de saúde, vamos falar de autocuidado. Muito boa. Obrigada. Senhora Valentina. Senhora Valentina. Bom, eu agradeço, né, a oportunidade de estar aqui hoje, de ter escolhido a pauta desse programa, desse mês que é tão importante, falar sobre prevenção ao suicídio. E oriento a todos, por favor, se estiverem precisando, busquem a ajuda profissional. Falar é preciso. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora Valentina, muito obrigado, doutor Jorge Jaber, doutora Paula. Que programa maravilhoso. Eu gostaria só de colocar aqui para os nossos espectadores que esse programa é gravado todas as segundas-feiras e exibido às quintas-feiras, às 8h30 da noite. Por isso que vocês perceberam, não, a festa é amanhã, o evento é amanhã. Na verdade, esse amanhã é terça-feira. Então, mas é um programa feito com muita dedicação, muito carinho, um desafio que o Dr. Jorge Jaber e todo o corpo clínico resolveram aceitar esse desafio de falar abertamente sobre a saúde. E nós estamos aqui hoje, num programa que eu diria como produtor de internet, um programa de alto risco. Alto risco porque estamos abordando um assunto essencial com termos que, a princípio, as plataformas podem banir. O fato é que precisamos cada vez mais discutir os assuntos sérios, com uma abordagem séria, científica
e da maneira correta. E eu agradeço muito ao Dr. Jorge Jaber por esse programa. Esse programa não existiria sem essa parceria. E desejo a todos que estão nos assistindo cada vez mais vida, gratidão, saúde e paz. Que todos vocês fiquem bem. E até semana que vem. Muito obrigado.